Olá, minha lideroa, minha líder com coragem de leoa. Bem-vinda a mais uma Masterclass Liderança Feminina. Nesta Masterclass, eu vou te mostrar como o autoconhecimento pode transformar a sua liderança. E quando a gente se conhece de dentro para fora, o quanto isso altera a forma como a gente lidera nas empresas. Eu sou Flávia Mendes, eu sou especialista em comunicação e influência, atuo há mais de 20 anos dentro da área, já treinei milhares de mulheres em diversos cargos de liderança e posso te afirmar com muita certeza: nenhuma técnica de liderança funciona se não tiver uma sólida base de autoconhecimento. Hoje, neste episódio, nós vamos falar de três ferramentas poderosas de autoconhecimento: o Big Five, o Enneagrama e o mapa de escolhas. Fica comigo até o final que você vai sair com muito mais clareza e com um passo estratégico para começar ainda hoje. Liderar é uma das habilidades mais complexas que existem. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, com outras pessoas, a gente está liderando outras pessoas, outras histórias, outros sentimentos, outras emoções, outras crenças que são diferentes da nossa. E isso é um grande desafio para qualquer líder. Para você conhecer essas pessoas e saber fazer a gestão de pessoas, gestão com pessoas, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento. O autoconhecimento é sua capacidade de você entender as suas habilidades, as suas fortalezas, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas, entender quais são as suas crenças que te limitam, as famosas crenças limitantes, quais são os seus valores. O autoconhecimento é um processo que, quando ele inicia, se você estiver iniciando hoje com esta aula, você nunca mais vai terminar. Eu comecei meu processo de autoconhecimento lá atrás e até hoje eu desenvolvo ele, porque é um processo ao longo da vida, mas que vai clareando muito em diversos aspectos. Vou te contar uma coisa: o autoconhecimento é um processo que é como se você entrasse numa sala escura, sem nenhuma luz. E aí você vai usando uma ferramenta, uma técnica, e aí você usa uma ferramenta, acende uma luzinha lá no fundo da sala, você já consegue enxergar um pouquinho melhor. Depois acende uma luzinha lá no outro lado da sala, você consegue visualizar melhor, depois vai acendendo outras, e a sala começa a ficar mais iluminada e você consegue caminhar melhor nessa sala do que se você entrasse numa sala escura e tivesse que caminhar ali sem nenhuma iluminação. O autoconhecimento é isso, são essas luzinhas que vão acendendo e vão te ajudando, vão iluminando o seu caminho. Então hoje eu vou abordar três ferramentas. A primeira ferramenta é o Big Five, que é onde a gente vê as dimensões, as 5 dimensões da personalidade humana. O Enneagrama, que é um mapa profundo dos seus padrões de comportamento, e o mapa de escolhas, que é como você faz e constrói as suas decisões. Então vamos só deixar claro, eu não vou falar de todas as ferramentas de autoconhecimento que existem por aí, porque existem muitas e você pode se identificar com muitas dessas ferramentas. Eu fiz um recorte para três ferramentas que podem te ajudar de uma forma prática no desenvolvimento da sua liderança e do seu autoconhecimento também. Essas ferramentas me deram insights profundos e melhoraram muito o meu comportamento e a forma como eu me comunico com as pessoas até hoje. Antes de eu entrar nas ferramentas, coloca aqui nos comentários: eu conheço meus códigos internos a partir de agora, porque você vai conhecer esses códigos internos que são o autoconhecimento. Essas ferramentas, elas são fáceis de usar, práticas, podem ser reaplicadas com várias pessoas, então elas são ferramentas bem utilizadas dentro do mundo corporativo, bem utilizadas por líderes também. Isso significa que você não tem desculpa para não começar hoje mesmo.
Então vamos começar pela primeira ferramenta, que é o Big Five. O Big Five fala de 5 dimensões humanas de personalidade. Este livro ficou muito conhecido por falar sobre isso, que é o The Handbook of Personality Theory and Research. É um livro bem grosso, bem detalhado, falando dessas 5 dimensões da personalidade. O que esse livro fala? Que todo ser humano tem essas 5 dimensões dentro da personalidade. Obviamente que algumas dessas dimensões se destacam mais e outras menos, né? Você responde um questionário para entender qual dimensão é mais forte em você. Quais são essas 5 dimensões? Bom, primeiro é a abertura, segundo é a conscienciosidade, o terceiro é a extroversão, o quarto é a amabilidade e a quinta dimensão é o neuroticismo. Bom, a abertura fala da sua capacidade de se abrir realmente para o mundo, como o próprio nome diz, é a sua capacidade de aceitar inovações, mudanças, coisas novas. Então você responde um questionário para entender qual está o seu nível de abertura dentro da sua personalidade. A conscienciosidade é sua capacidade de se automotivar, de continuar, de ser consistente nas suas tarefas, de ser organizada. A extroversão é sua capacidade de se relacionar com as pessoas, é a sua capacidade de se nutrir com essas relações. Então, aqui não, a pessoa que se nutre da extroversão é uma pessoa que se nutre dos relacionamentos sociais das outras pessoas. A amabilidade é sua capacidade de nutrir esses relacionamentos, é o quanto você se doa para esses relacionamentos, é seu processo de altruísmo. Então, é o como que tá esse, é o oposto da extroversão, é o quanto que você se doa para esses relacionamentos. E o neuroticismo é a sua habilidade, sua dimensão de você antever problemas, de você é o seu medo, né? Se você está com muito medo em excesso, ou você é uma pessoa muito desconfiada, o seu neuroticismo está muito alto. Essas são as 5 dimensões do Big Five. Uma das maiores vantagens do Big Five é porque ele não é construído no achismo. Ele é feito a partir de pesquisas científicas sólidas, por isso até tem um livro enorme falando sobre essas 5 dimensões. Então, isso te dá um respaldo muito bom para você aplicar, por exemplo, na sua equipe, para você entender essas dimensões de personalidade, ou até mesmo para quem você quer contratar para a sua equipe também. Isso é muito importante. Então, o Big Five te dá uma noção clara dos seus traços de personalidade. Por exemplo, se você está com neuroticismo muito alto, provavelmente você está muito desconfiada no seu ambiente profissional e você não está delegando de uma forma adequada ali para os seus colaboradores, para a sua equipe. Então, se você identifica isso, você consegue mudar isso. Tudo que a gente nomeia, a gente consegue mudar, né? A gente consegue melhorar. Então, você consegue mudar isso, você consegue entender que você só está com medo por causa que seu neuroticismo é muito alto e por isso que você não delega direito as tarefas, mas você consegue trabalhar isso melhor ali na convivência com a sua equipe. E aí você pode até estar me perguntando, mas Flávia, esses testes de personalidade nunca são confiáveis. Será? Eu entendo que muita gente confunde testes de personalidade com aqueles testes que muitas garotas dos anos 70, 80 e 90 faziam nas revistas Capricho, né? Aqueles testes que eram muito interessantes, mas que não eram testes com embasamento científico ou que realmente eram comprovados. Então, realmente, mas o Big Five é totalmente diferente. Ele tem uma comprovação científica e ele ajuda muito nesse clareamento. Lembra quando eu comecei o vídeo falando da luzinha acesa na sala escura? O Big Five é uma dessas luzinhas. Ele vai te mostrar essas 5 dimensões da sua personalidade e onde a sua personalidade mais se encontra neste momento atual. Lembrando, como é um teste de personalidade, você pode fazer ele ao longo da vida, né? Ao longo de vários períodos. Não é fazer esse teste mensalmente, mas você pode fazer agora neste ano de 2026, mas como também pode fazer nos próximos anos, daqui um ano, para entender como que está a sua personalidade ao longo deste
processo. Você tem que tomar muito cuidado para não usar o resultado, por exemplo, de nenhum teste de personalidade como uma verdade absoluta. Ah, então se eu sou uma pessoa extrovertida, eu vou morrer extrovertida, isso não vai mudar. Calma, porque tudo isso é trabalhado ao longo do tempo, a gente vai nos modificando, a gente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo, então tudo é possível, tudo é passível de desenvolvimento. Segunda ferramenta, Enneagrama. Você pode já ter escutado falar, o Enneagrama é uma ferramenta muito conhecida dentro do mercado corporativo, até mais do que o Big Five. Ela é uma ferramenta onde mostra 9 tipos de personalidade, 9 perfis de pessoas. E aí é um formato como se fosse um formato de uma estrela realmente, essa imagem que está aparecendo para você. Então a gente tem o perfil 1, que é o perfil do perfeccionista, o perfil 2, que é o perfil do ajudante, o perfil 3, que é o perfil do vendedor, o perfil 4, que é o perfil do intenso, o perfil 5, que é o perfil do analítico, o perfil 6, que é o perfil do precavido, o perfil 7, que é o perfil do otimista, e o perfil 8, que é o perfil do poderoso, e também o perfil 9, que é o perfil do mediador. Então, assim, esses nomes, se você for procurar no Google, digitar lá Enneagrama, vai aparecer nomes totalmente diferentes. O que você precisa ficar atenta é nos números, porque são os números que mostram as características de cada perfil. Só que o Enneagrama ele tem uma coisa muito interessante, é um pouco diferente do Big Five, porque o Big Five mostra dimensões da sua personalidade. O Enneagrama mostra o seu perfil, assim, de onde vêm as suas atitudes, por que que você pensa dessa maneira e provavelmente o seu perfil no Enneagrama, as atitudes, as características do seu perfil do Enneagrama são características que se mantêm as mesmas desde a sua infância até a sua fase adulta. Obviamente com mudanças, com alterações, mas que se mantém uma linha geralmente linear. Eu sempre falo que quando você vai responder o teste do Enneagrama, você precisa, e o do Big Five também, mas você precisa estar muito claramente para pensar qual é a primeira resposta que vem na sua cabeça. Não necessariamente a sua primeira atitude. Você precisa pensar qual é a primeira resposta. Porque muitas vezes a gente tem um primeiro pensamento, mas nossa resposta, nossa atitude é diferente desse primeiro pensamento. Mas esse primeiro pensamento que é a nossa personalidade. O Enneagrama, por exemplo, vou dar o exemplo do perfil 1 lá, o perfeccionista. Então, ele tem um pouco também do mediador e do ajudante, do mediador, que é o perfil 9, e do ajudante, que é o perfil 2. Ele está entre esses dois perfis, ele vai ter também características desse perfil, do perfil do mediador e do ajudante em conjunto. Ele influencia o perfil 7, que é o otimista, e é influenciado pelo perfil 4, que é o intenso, porque todas essas setas elas têm um propósito dentro do Enneagrama. Eu não vou explicar todas aqui nesse vídeo, mas ele é muito interessante. O que mostra que o Enneagrama? Que todas nós temos os 9 tipos de perfis dentro de nós mesmas, mas que, obviamente, um desses perfis é o destaque durante toda a nossa vida, é a nossa essência, a nossa personalidade ao longo ali de toda a nossa vida. Tanto o teste do Big Five quanto o do Enneagrama, a gente aconselha a ser aplicado em maiores de 18 anos, porque a personalidade ainda está sendo desenvolvida em adolescentes. Alguns estudiosos falam que eles devem ser aplicados somente após aos 25 anos, porque até os 25 ainda as pessoas estão desenvolvendo a sua personalidade. Não sei, mas a partir dos 18 anos é interessante aplicar o Enneagrama e o Big Five para você se conhecendo. Se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido tanto o Enneagrama ou o Big Five ali por volta dos meus 18 anos e ter acompanhado ao longo de todos esses mais de 20 anos como que está a minha personalidade, as minhas características, isso seria muito interessante. Se você tiver essa oportunidade, eu realmente recomendo. O Enneagrama ele vai revelar o que está por trás do seu comportamento. Olha só que interessante, que muito legal. Enquanto o Big Five ele descreve o que você faz, o Enneagrama mostra essa sombra, né? O que está por trás do seu comportamento.
Isso te ajuda a entender os gatilhos, o que faz você tomar decisões, o que faz você escolher, o que faz você ter determinadas atitudes. Eu tenho uma ex-aluna que era gestora de uma equipe de médio porte, mas ela sempre tinha conflitos com a sua equipe. Daí ela fez o teste do Enneagrama e aí ela entendeu por que ela gerava esses conflitos, porque ela tinha essa comunicação mais assertiva no sentido negativo, mais rude. Ela começou a mudar essa comunicação, começou a se entender, a se olhar para dentro, a ter esse autoconhecimento, se entender, começou a colocar em prática e esse relacionamento com a equipe mudou e os conflitos, ó, diminuíram. E aí você pode estar me perguntando, Flávia, parece muito complexo, não tenho tempo para fazer isso. Gente, tanto o Big Five quanto o Enneagrama são testes que você vai demorar no máximo ali 20, 30 minutos, uma vez que você vai fazer, você não vai fazer isso toda semana, nem todo dia. E depois que você tem depois que você fez esses testes, você vai ter um mapa claro de onde você está, dos seus comportamentos, da forma como você pensa, e isso é muito interessante. Isso é ouro para você que é líder. E se você consegue aplicar esses testes na sua equipe, melhor ainda, porque você entende de que forma você se comunica com essa equipe, né? Quais são as suas fraquezas e fortalezas ao se comunicar com a sua equipe e como que essa equipe também está se comunicando com você e de que maneira você pode falar com essas pessoas, melhorar essa comunicação, essa interação e esse relacionamento profissional. Agora vamos para a ferramenta 3, que é um mapa de escolhas. A ferramenta 3 é diferente do Big Five e do Enneagrama porque não é um teste. É você que vai fazer de uma maneira sozinha, os outros também você deve fazer sozinha em um ambiente tranquilo, mas você cria a sua criatividade em ação, né? Não existe um modelo do mapa de escolhas. O nome mapa de escolhas, ele é voltado porque você deve desenhar num formato de mapa. Eu mesma, quando fiz o meu mapa de escolhas a primeira vez em 2017, eu tenho quase 10 anos, eu fiz num formato escrito, eu não sou muito boa de desenho, então eu fiz num formato escrito. O mapa de escolhas, ele te direciona e te mostra o porquê você escolheu determinada carreira, determinada vaga dentro de uma empresa. O mapa de escolhas, ele é focado na questão profissional. Então, você vai colocar ali, né, o seu primeiro emprego, meu primeiro, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Meu primeiro estágio foi na Rádio Eldorado FM, lá em 1950, há muitos e muitos anos atrás, né, faz muito tempo isso, gente, né, há mais de 24 anos atrás, esse foi meu primeiro estágio. Então, por que eu escolhi trabalhar na Rádio Eldorado FM? Qual que foi o meu ponto? Por que eu escolhi trabalhar? O que me motivou a trabalhar na Rádio Eldorado FM? E aí eu vou fazendo isso para toda a minha experiência profissional. E aí você pode estar perguntando, mas Flávia, eu comecei com 15 anos de idade sendo vendedora de uma loja, né? A minha carreira profissional só se deu depois dos 25, depois que eu terminei minha faculdade. Pera lá. Todas as suas escolhas profissionais devem entrar no mapa de escolhas, porque tudo foi uma escolha sua. Mas, Flávia, tudo que eu escolhi foi por motivação financeira, porque eu precisava pagar os boletos. Tudo bem, mas coloca isso num papel, num formato de mapa mental, num formato escrito, escreve. Será que tudo realmente foi uma escolha financeira? Será que essa foi a motivação? Quando eu fiz o meu mapa de escolhas, lá em 2017, a primeira vez que eu fiz, eu entendi que eu tinha uma linha que era a mesma linha que seguia para todas aquelas escolhas. E você vai descobrir também essa linha lógica que segue todas as suas escolhas. E uma coisa que ficou muito clara para mim no meu mapa de escolhas foi que eu sempre precisei trabalhar com propósito. O que isso significaria? Toda a minha escolha, ou até mesmo as minhas decepções pelas escolhas erradas, foram por eu não entender, eu não conseguir trabalhar o meu propósito dentro daquele ambiente profissional. Sempre quando eu entrava num ambiente profissional, eu acreditava que eu poderia transformar aquele ambiente, as pessoas,
trabalhar com mais propósito. Se eu não conseguia fazer isso dentro daquele ambiente, ou eu saía, ou eu era saída por eles, né? Ou eu era demitida. Olha só que interessante. Isso é guiado desde o meu primeiro estágio lá na Rádio Eldorado FM até os dias atuais. Olha só que interessante. E eu fiquei abismada ao entender isso, porque eu pensava desde o começo que todas as minhas motivações foram financeiras de sobrevivência, mas eu entendi uma linha lógica de motivação, o porquê eu escolhia cada um daqueles empregos, cada um daqueles projetos que eu trabalhei na minha vida. Olha só que interessante. Isso vale também para você que é líder, pode ser dona de uma empresa, escolher quais foram os projetos, os clientes que você trabalhou. Isso também ajuda a clarear o porquê você decidiu e porquê você escolheu esses projetos, esses clientes. O mapa de escolhas também funciona para isso. Eu vi muitos líderes que depois que fizeram esse mapa de escolhas conseguiram entender o que eles valorizavam e de que forma eles decidiam. E isso começou a mudar, começou a ficar mais claro nas próximas decisões que eles começaram a tomar. Aí você pode estar se perguntando, mas Flávia, eu sei o que eu valorizo, eu não preciso de uma ferramenta para isso. Aí que tá, lideroa. Precisa sim. Porque sempre quando a gente escreve, quando a gente deixa isso claro, quando a gente para pensar e para fazer, isso muda tudo. Se eu não tivesse feito esse mapa de escolhas a primeira vez lá em 2017, eu não teria entendido o que guiaria minhas escolhas no futuro. Porque geralmente a forma como você foi guiado lá no começo é a forma que te guia hoje em dia também. Essa linha lógica geralmente é a mesma. Isso é explicado com um teste do Enneagrama, tá? Isso tem muita relação. Então é interessante, se você tiver a oportunidade de fazer o Big Five, Enneagrama e o mapa de escolhas, você vai ter uma clareza sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, a forma como você se comunica e como você faz as suas escolhas. Lembrando que essa ferramenta não é para julgar as suas escolhas, não é para falar, eu fiz essa escolha errada, essa escolha não estava certa, não é para isso. É para te clarear o porquê você fez essas escolhas. Entender esse porquê muda muita coisa e muda também a sua atitude de liderança. Agora deixa eu te falar o erro mais comum que líderes cometem ao usar ferramentas de autoconhecimento. Bom, o erro mais comum são mulheres que fazem diversos processos de autoconhecimento, terapia, coaching, esses testes, como o Big Five, Enneagrama, mapa de escolhas, fazem tudo isso, acham lindo, maravilhoso, pegam tudo isso, dobram e guardam na gaveta e esquecem e tocam a vida. Gente, ferramentas de autoconhecimento são importantes para você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Sem essas ferramentas, você não consegue trabalhar esse desenvolvimento pessoal ou vai demorar muito mais tempo para alcançar o que você deseja. Então, não adianta usar essas ferramentas, fazer um teste, por exemplo, como o Big Five, e guardar na gaveta e esquecer aquele teste. Você vai ter que olhar aquele teste de tempos em tempos, entender o que você está trabalhando, criar protocolos de como você vai agir em relação ao que foi mostrado naquele teste, ver os insights, ver o que você pode melhorar, o que você deve continuar. Você precisa trabalhar o que você conseguiu de conhecimento com essas ferramentas de autoconhecimento. Autoconhecimento sem aplicação prática é somente conhecimento. E conhecimento sozinho não leva a lugar nenhum. Deixa eu te fazer 3 perguntas práticas para você conseguir aplicar esse conhecimento que você conseguiu com essas 3 ferramentas de autoconhecimento. Responda de forma honesta. Onde este padrão de comportamento aparece no meu dia a dia? Como este padrão de comportamento impacta na minha equipe? E o que eu quero mudar? Anotou essas 3 perguntas? Elas são muito importantes para você colocar em prática o que você entendeu nessas ferramentas de autoconhecimento quando você aplicá-las. Como que vamos usar essas ferramentas em casos concretos? Deixa eu falar do Big Five agora.
Use o Big Five para mapear onde você está agora e quais são seus pontos cegos ou os pontos cegos da sua equipe. Olha só que interessante. O que precisa ser melhorado? Por exemplo, se dentro do Big Five foi mostrado que há uma baixa conscienciosidade, ou seja, as pessoas não se comprometem com entregas ou têm dificuldade para se comprometer com entregas, isso precisa ser trabalhado. E isso já não é um mapa para clarear o que você precisa fazer e sua equipe também? Use o Enneagrama para identificar padrões automáticos de comportamento. Se você sentir que você está reagindo de uma forma exagerada, pare e pense: qual medo está me guiando neste momento? Quando você identifica isso, e você identifica através também do teste do Enneagrama, isso fica muito mais claro para você e você consegue quebrar esse medo, essa objeção que não faz você agir da melhor forma possível, faz você agir da forma que você, na verdade, não gostaria ou de uma forma muito impulsiva. Use o mapa de escolhas para você entender os melhores caminhos que você vai seguir a partir de agora. Você já entendeu qual é o seu direcionamento, qual foi sua linha lógica de escolhas da sua vida profissional, e agora você pode entender: será que eu devo ficar nessa empresa ou será que eu devo pedir demissão e ir para uma próxima empresa, tentar um novo cargo? Será que eu devo pedir para ser uma nova líder? Agora, começando hoje, o que você precisa fazer? Primeiro que você pode encontrar tanto o Big Five quanto o Enneagrama em ferramentas dentro da internet e gratuitas também, onde você vai demorar no máximo ali 20, 30 minutinhos respondendo. Um teste completo do Big Five demora esses 20 minutos, o Enneagrama também demora uns 20 minutos para serem respondidas. O mapa de escolha é totalmente gratuito, ele não tem um modelo único e você pode fazer a partir de agora. Ou seja, não tem desculpa para você não começar a desenvolver o seu autoconhecimento. Então, qual é o seu desafio desta semana? Escolha uma dessas ferramentas, Big Five, Enneagrama ou mapa de escolhas. Anote 3 insights que surgiram para você depois que você utilizou uma dessas ferramentas. E pergunte: como este padrão aparece na minha liderança hoje? Depois que você responder isso, converse com uma pessoa de confiança, que te conheça como líder, mas uma pessoa de confiança. Se abra com essa pessoa para identificar se esse padrão é reconhecido por ela também, por essa outra pessoa. E aí, para você entender maneiras de como que você vai trabalhar para melhorar este padrão em você. Então vamos recapitular o que a gente viu hoje. A gente viu 3 ferramentas de autoconhecimento poderosíssimas: o Big Five, que mapeia seus traços de personalidade; o Enneagrama, que revela seus padrões e motivações de comportamento mais profundas; e o mapa de escolhas, que ilumina como você decide na prática. E aprendemos também que a ferramenta sozinha não faz milagres, não faz mágica. Você precisa realmente colocar em prática e você teve aqui o desafio da semana para já colocar em prática. Se você gostou desse conteúdo, coloca aqui também nos comentários qual dessas ferramentas mais te chamou a atenção. E se você quiser aprofundar ainda mais nesta jornada de desenvolvimento de liderança feminina, continue assistindo aos vídeos da Masterclass de Liderança Feminina. Siga este canal. Aproveite e compartilhe essa aula com outra líder que você admira e que precisa saber conhecer novas ferramentas de autoconhecimento. Lembrando que a liderança feminina se constrói em comunidade. Quanto mais mulheres conhecerem essas ferramentas, mais poderosas elas serão na liderança. Lideroa, obrigada por estar até aqui neste vídeo. Agradeço de coração. Te encontro no próximo vídeo.